Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Hoje é o 40º que nós estamos gravando. E junto com Raíssa Almeida. Olá, gente bonita! Eu sou Cio e gestora criativa da Imave, que fica lá no Shopping Piratas. E nós vamos falar de modas, aproveitando a presença aqui da Raíssa, nós vamos falar de moda e trouxemos hoje uma convidada muito especial que a mulherada vai adorar o assunto, que é uma estrategista de moda, Fabi Rabelo. Uhul! Olá, gente bonita, que prazer estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu já conheço, a gente já está fazendo algumas trajetórias, né? Feliz demais em estar nessa mesa. Passaram por aqui mulheres maravilhosas, né? Que fazem parte também do meu convívio, outras que eu passei a conhecer. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento à nossa patrocinadora oficial, que é a Carol Franco, das Semijoias, as Carolices e Acessórios. Carol Franco é a nossa patrocinadora oficial, que faz dessa mesa uma mesa rica de conhecimentos e de compartilhamento de histórias desafiadoras que vai tocar você que está em casa. E nós vamos começar agora fazendo uma perguntinha para a Fabi. Fabi, como a consultoria de moda e estilo pode transformar a vida de uma pessoa? Na verdade, pode transformar bastante, né? Porque quando a gente... Primeiro, assim, na imagem, né? Que é o ponto focal. Mas para você chegar até essa imagem, você passa por tantas coisas, por tantos processos, né? Por isso que eu uso muito a palavra estratégia e muito focada dentro daquilo que aquela pessoa deseja, né? O que ela tem de potencial e o que ela deseja, né? Então, a transformação da consultoria de imagem, ela é muito focada dentro do potencial da pessoa, do que ela quer desenvolver enquanto imagem e do que ela tem, né? Do que ela carrega na trajetória de vida dela. Você disse assim, por exemplo, uma pessoa que quer transmitir poder, aí você tem uma estratégia. Exatamente. Uma pessoa que quer transmitir serenidade. Isso, muito focado na intencionalidade, né? O que você carrega, porque na verdade nós somos toda uma junção da imagética, né? Não é só a nossa imagem é formada por de onde a gente veio, o que a gente gosta, o que a gente assiste, o que a gente consome de cultura, né? Então isso tudo associado ao nosso potencial, à nossa estrutura física, à nossa estrutura psíquica, né? Porque a consultoria de imagem também passa por um viés comportamental. Então, diante disso tudo, a gente consegue sair com uma estratégia bem interessante, baseada no desejo, né? Na vontade. E assim, o que você considera assim, mais gratificante nesse seu trabalho como estrategista de imagem? Eu já passei por alguns processos, é muito interessante, e continuo passando. Eu tenho 16 anos de formada, né, em moda e consultoria de imagem, e até hoje eu me surpreendo com alguns processos, por exemplo. E o que mais me deixa gratificante é quando eu atendo mulheres que não conseguem se reconhecer em processos de beleza padrão, né? Porque a gente tem uma estrutura de imagem muito focada no estrangeirismo, né? Imagens que veio, até mesmo protocolos que vieram da Europa, então um protocolo de mulher branca. Então, quando você atende mulheres de diferentes padrões, diferentes perfis, que não está só associada à condição social, à financeira, né? E ela não se reconhece, por exemplo, em revistas, né? Em Pinterest, em imagens, né? Que a gente consome, e a gente pode construir uma estratégia partindo dessa raiz. Isso é uma coisa que sempre me surpreende e sempre me deixa muito feliz, né? É quando ela começa a se reconhecer, né, como E muitas delas às vezes acompanham o modismo, mas não é aquilo que ela reconhece para ela, não é o que ela gosta, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer. E aí, isso é até uma questão assim, do primeiro passo, ter coragem de chegar para uma estrategista, uma consultora de moda e perguntar, né? Verdade. Assim, os motivos que levam uma pessoa a procurar consultoria de imagem são diversos, né? Mas na grande maioria é porque ela realmente quer construir uma imagem mais verdadeira. Sim. Ou porque ela se perdeu dentro desse processo, né? Ou porque ela cansou disso, ou porque ela não se vê. Então tem vários motivos. A estratégia ela sempre vem dentro de um alinhamento estratégico. Assim, quando a gente atende, é tentar entender o que levou aquela pessoa a buscar aquele conhecimento, né? E aí fica mais fácil. E muita gente fala sobre a questão das paletas de cores. O que é paleta de cor? Por que hoje fala-se muito sobre isso? As pessoas estão procurando. Esse conhecimento é o mais difundido na consultoria de imagem, né? Hoje você abre o Instagram, você vê muita coisa relacionada à paleta, muitos cursos. E aí, com isso, é legal porque está em voga o conhecimento, mas também
deixa o conhecimento muito raso, né? O que é a paleta? Todo esse estudo que a gente vem de cor, ele é muito antigo, vem da década de 20, né? E ele trabalha dentro do padrão da natureza, o quanto as cores da natureza se repetem na pele de uma pessoa. E quanto mais harmônico isso, mais ela harmoniza, né? Só que esse padrão, ele nem sempre se confere à estratégia e ao desejo daquela pessoa. Você imagina, né? A paleta ela não foi feita para te condicionar, né? Eu só vou usar essa cor, né? E isso, por isso mesmo, por exemplo, no meu método, eu não atendo só coloração pessoal, né? Porque não acredito, eu acho que a coloração, ela vem para ser a cerejinha do bolo, né? Ela dá, mas ela tá muito mais associada na relação daquela pessoa com as cores. E muitas vezes, por exemplo, eu uso um monte de cores que não é da minha paleta, porque eu tenho uma relação com aquela cor, por exemplo, de outono muito profunda, né? E eu sou de inverno profundo. Então é completamente oposto, né? E na consultoria a gente dá essas possibilidades, né? Como é que eu posso utilizar uma cor que não vai me favorecer dentro do estudo, né? Mas eu gosto, por exemplo. Eu só usava preto. Abri o meu guarda-roupa uns 2 anos atrás, parecia luto. Só preto, preto. Todo mundo falava o pretinho é básico. E depois eu comecei a ouvir falar sobre a questão da paleta de cores, as combinações, e eu comecei a diversificar um pouco. E traz vida, né, para o nosso dia a dia, essas cores diferentes. E quando você tem o conhecimento, você consegue entender como você pode usar, né? Se você não gosta muito de cor, no ponto focal, né? A Raíssa, por exemplo, né, que não é muito de estampa e cor, né? Como é que você pode utilizar essa cor dentro do que você deseja? E assim, o que você vê hoje assim de mais comum das pessoas que elas acabam cometendo erros, vamos dizer assim, em questão de roupas e cores? Existe isso? Existe um padrão? Como que hoje em dia é o seu olhar em relação a isso? O erro e o acerto, ele existe dentro de um código, né? Porque, na verdade, tudo é código, né? Tudo passa a ser errado a partir do momento que a gente codifica que aquilo é errado, né? E a gente entende. Então, existe o erro e acerto, mas o erro e acerto tem que estar sempre no parâmetro do desejo. Então, assim, por exemplo, eu tô com sobrepeso e eu gosto de uma roupa que não favorece uma pessoa de sobrepeso. Será que eu posso dizer que está errado? Se eu me sinto bem com aquilo, né? Eu trabalho na consultoria com o armário cápsula, por exemplo, né? E o armário cápsula, quando você vem da história dele, quando ele foi criado tudo dentro de uma paleta muito monocromática, né? Que então, é o armário cápsula? O armário cápsula é quando você começa a montar peças estratégicas pequenas e depois você vai crescendo, porque você não vai trocar seu guarda-roupa inteiro. Entendi. Então, você faz uma cápsula focada no seu desejo, e depois você vai crescendo aquele guarda-roupa. E aí, foi daí que eu comecei a entender que o básico desse guarda-roupa, ele muda para cada pessoa. Né? Porque o seu básico pode ser extravagante, o meu básico pode ser extravagante para você. Né? E é por isso que é tão personalizado, é tão diferenciada cada estratégia. Né? Sim. Que tem que entender muito a questão do momento, né? Dessa questão da intencionalidade que a pessoa tá, a questão do trabalho dela também. E hoje em dia, né, a gente vê que isso vem crescendo de uma forma assim absurda, né? Tanto para a parte da área da saúde, se fala muito sobre essa questão de posicionamento, como, por exemplo, eu agora acabei de fazer o lançamento da minha marca, tá lançando isso também, né? Inclusive, gente, eu sou aqui cliente da Fabi. É isso aí. E aí essa coisa de erro tá muito... O que eu acho, por exemplo, que a consultoria pode contribuir na questão do erro? É você conhecer o seu corpo. Né? Você saber, por exemplo, toda a forma do seu corpo, né? As medidas. E isso favorece muito na escolha da roupa. Favorece você entender como que você vai comprar, o que te faz uma imagem mais adequada para o que você deseja ou não, né? Eu sou uma pessoa muito básica, mas assim, existem ocasiões que eu gosto de aparecer. Gosto de colocar uma roupa, um brinco, sabe, um acessório assim bem bacana. Mas no dia a dia eu sou básica. Eu gosto muito de buscar esses conhecimentos para a gente se sentir bem, né? Elegante, assim, como você falou, né? Você traz assim um posicionamento, né? A intencionalidade, né? De você estar indo num local. E assim, Fabi, quando que despertou esse seu interesse pela moda e especificamente para essa parte de estrategista de imagem? Quando que isso começou assim na tua vida? O gosto pela moda, ele sempre me acompanhou, né? Minha mãe era costureira, ela fazia as nossas roupas. E quando eu era pequena eu não entendia muito isso, não. Mas na minha adolescência eu passei a valorizar muito isso. Né? O fato dela comprar os tecidos, construir as nossas próprias roupas.
Então, e acompanhar ela costurando, né? Uma coisa que eu sempre gostei. Sabe costurar? Na verdade, eu fui para um curso, fiz, mas não é muito a minha praia, não. Eu sou muito criativa, o processo. Eu hoje construo roupas e tenho costureiras que costuram para mim, roupas que eu desenhei, por exemplo, né? Mas não dei muito certo com a costura, não. Operacional da costura. E aí veio disso, né? Eu sempre fui muito ligada à arte, comecei a fazer teatro com 16 anos, fui para teatro profissional, né? Depois uma coisa leva a outra, trabalhei muito com a parte de cenografia, eu me encantava muito. Então essa questão da arte veio por aí, da moda, né? Eu era muito tímida, e aí na adolescência eu estava fazendo faculdade, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de moda no Senac. Eu queria fazer moda mais para entender como eu poderia me vestir, me tornar menos tímida, assim, né? Mais autêntica, mais segura. E aí a coisa começou por aí. Depois eu me formei em gestão, né? Eu fiz MBA na FGV, gestão de projetos, foi o que eu realmente trabalho, por isso que eu trabalho com negócios, né? E quando eu comecei a trabalhar com negócios, eu comecei a perceber, e eu modelava negócios, né? Que por trás daquele negócio existia uma pessoa, né? E a consultoria, ela tinha ficado guardada ali, era uma coisa que eu acabei focando naquilo que me dava mais recursos, né? E aí, quando eu comecei a deparar com as pessoas por trás das empresas, eu comecei a perceber, nossa, precisa ser feito um trabalho ali antes, né? Porque não existe empresa sem pessoa. E aí eu comecei a desenvolver essa estratégia, por isso que eu chamo de estratégia, eu utilizo ferramentas da área de gestão para a construção de imagem de mulheres que empreendem. Então esse é o meu nicho, é o que eu estou trabalhando agora, né? A pergunta que eu iria te fazer era sobre isso, né? Você sempre soube que queria trabalhar com modas ou você foi descobrindo no caminho? Você deu o primeiro passo e as coisas começaram a ficar mais claras e você falou, não, essa aqui, a direção que eu quero é essa. Eu fui descobrindo no caminho. No caminho. E já tinha mais experiência do teatro, comecei a trabalhar com styling, então eu faço styling de loja. E styling e estratégia de imagem pessoal é completamente diferente, né? Mas são conhecimentos que se complementam, né? No styling você trabalha exatamente como você falou, hoje eu quero aparecer, né? Então styling é isso, ele coloca em destaque. E você juntar todo o conhecimento de styling com estratégia de imagem pessoal, você entrega uma coisa muito mais interessante pro Eu cliente. achei legal que você falou uma parte que, assim, por trás de todo CNPJ existe um CPF, né? Isso é muito importante. Eu acho que, assim, uma maior dificuldade hoje em dia das pessoas é que elas trazem uma energia muito grande para um CNPJ sem olhar para esse indivíduo realmente, né? Que sou, no caso, eu, né? Que preciso realmente avançar o meu negócio. E isso é muito legal, porque de certa forma você trabalha, né, na estratégia de imagem buscando muito a questão do desenvolvimento pessoal. Porque é nesse desenvolvimento, nessa descoberta do indivíduo que ele consegue avançar ainda mais, né? A carreira dele, o negócio dele e tudo mais. Isso é muito bacana. Inspira, né? Sim, sim. E aí você vai descobrindo dentro de você possibilidades e criações que você pode ter no negócio e vai, assim, só aumentando. Vem aqueles insights, assim, que você vai desenvolvendo, vai escalando. Exatamente, que você acha que você pode ir ali e você fala, não, eu posso um pouquinho mais na frente. É verdade. Isso é engraçado que é um movimento natural, né? Porque a imagem é a primeira coisa que comunica. Então, é a primeira necessidade que você tem. Eu preciso me vestir melhor para, né, me comunicar melhor com o meu público. Só que quando você chega nesse estágio, você começa a ter outras necessidades que vão muito associadas à comportamental, né? Então, tudo bem, a minha imagem está comunicando, mas o resto, né? O que eu carrego de história? Como eu falo, o conhecimento que eu acesso, né? E isso é muito interessante, porque o estrategista de imagem, ele acaba tendo que transitar muito em conceitos comportamentais, né? Você não é o psicólogo, mas você precisa ter muita sensibilidade para entender a fase que aquela pessoa tá, né? A consultoria de imagem também é dinâmica, né? A gente acaba... Isso é muito legal. A gente faz um processo de construção de imagem com uma pessoa, passa 1 ano, 2 anos, ela tem necessidade de voltar. Porque ela acessou e descobriu algumas coisas e ela tá em outro patamar, tá em outro nível, né? E aí ela quer viver aquilo de uma forma diferente. É muito legal mesmo. A imagem, às vezes as pessoas não se preocupam com isso, que acham bobagem. Eu vou me vestir do jeito que eu quero. E tem gente que acaba indo para determinados locais, vamos falar assim, não mal vestido, mas com uma roupa inadequada sobre aquilo que ele quer apresentar, falar, ou a imagem que ele quer que as pessoas entendam que ele quer passar. E então eu vejo que a sua imagem, ela não vai falar sobre o seu caráter, mas ela vai dizer muito, vai mudar muito a percepção do outro que está te olhando sem te conhecer.
Estudos já foram feitos, né? Estudos em relação a isso. Quando você tem um determinado conhecimento e você está vestido de uma forma, vamos pensar aqui um médico, né? Por que existe todo esse estereótipo de vestimenta nas profissões, né? Como é que se veste um advogado? Como é que se veste um médico? Por conta dessa questão da credibilidade. Isso é muito legal, mas se a gente for olhar no contraponto, isso também é ruim, porque se perdeu muito das personalidades, né? A Débora esteve aqui na semana passada, né? A gente está construindo uma estratégia para ela, e ela é uma pessoa que sempre foi de moda, né? Ela faz curadoria de moda para loja, e ela agora está na advocacia. E ela precisa se vestir como advogada. Ela está falando da doutora Débora Ferraz, que foi a nossa convidada, hein, gente? Isso. E como que você representa esse advogado, mas também sem perder a sua autenticidade, identidade, né? Exatamente, usando o que você quer. Então, esse é o trabalho mais interessante, né? Que colocar as coisas na dosagem certa. Vai trabalhando muito ali naquela questão da essência da pessoa, né? Exatamente. Porque a essência é algo que não vai mudar. Você consegue, ao longo do tempo, aumentar seu nível de consciência e tem o seu momento atual, né? Então, a estratégia de imagem, ela vai te auxiliar muito nisso e realmente vai fazer você avançar muito mais. Mas a sua essência ali tem que permanecer, que é a sua verdadeira identidade, né? Isso é muito legal a gente falar, né? Isso. Pode ir? E assim, quem ou que te inspirou no seu trabalho, assim, que você falou, cara, isso aqui foi minha inspiração, isso que eu segui para realmente eu estar no lugar que eu estou hoje. Você teve essa inspiração, assim? Tem não sei pessoas, mas tem uma área que me influencia muito e me inspira, que é cinema, né? Eu sou apaixonada por cinema, né? Queria ter feito cinema. E o cinema, ele, na verdade, é a arte que mais traz esses elementos, né, para a consultoria. Assim, você consegue buscar muitas referências, né, seja para styling, seja para consultoria de imagem. Então, o cinema me ensinou bastante. Eu acho até mais do que a história da moda também, assim, é legal, né? Hoje a gente vê tantas coisas sendo desmistificadas, né, em relação à história da moda, mas o cinema foi o que mais me inspira até hoje. Você trabalha assim, em vários lugares, tem várias pessoas para você atender. Como é que você concilia isso com o seu dia a dia? Como é que você consegue equilibrar a sua identidade de se vestir, a forma de se vestir com o seu dia a dia? Você consegue fazer isso? É uma tarefa difícil, né? A Raíssa está experimentando essa, né, Raíssa? Sim. Mas é muito interessante. Quando você começa a fazer isso com leveza, né, você começa a se entender, é assim que eu quero me apresentar, se torna mais fácil. E quando a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Tá no lugar. Eu acho que a pior prisão é quando você realmente não pode ser você mesmo, nem na forma de vestir no lugar que você trabalha. Então, quando está desassociado, né? Eu fui funcionária pública por 16 anos, né, antes de abrir o meu negócio, que hoje é de modelagem de negócios e estratégia de imagem. E eu sofria muito com isso, porque eu já, em determinado momento, eu percebi que eu já não estava sendo eu, né? Eu já não estava me vestindo como eu gostaria, porque você acaba se enquadrando dentro de um padrão. De um padrão, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim de São Paulo, as pessoas me chamavam de Lady Gaga, né? Porque eu tinha roupas diferentes, eu me vestia diferente. Porque é um lugar pequeno, né? E aquilo ali nem assim me atingia. Eu acho que ficava, nossa, Lady Gaga, então deve ser bem... Isso é um elogio, né? Não é Mas é bem isso, né? Uma cidade pequena, né? Sim. E eu lembro que quando eu fui para o Rio estudar, eu vi a primeira pessoa usando meia calça de dia, meia calça preta. E o que é diferente causa estranheza, exatamente, né? As pessoas ficam te olhando. As pessoas não usavam meia calça preta para ir para festa, né? Então você começa a trazer também esses elementos. Hoje em dia eu acho que é mais tranquilo. Você gosta de viajar? Eu acho que é muito legal que a gente conversa muito sobre isso, né? Você pega muitas referências de fora. Tem algum lugar que você visitou, que você foi, assim, que influenciou no seu gosto estético hoje? Ou, sei lá, livros, filmes que você leu? Não sei. Como que é isso? A viagem, ela é muito importante, né, para você viver aquilo. Adoro. Normalmente, quando eu viajo, eu acho muito interessante o pré-viagem. Tem gente que não gosta, assim, eu quero fazer mala. Mas eu gosto, quando eu vou para um destino, escolher as roupas que representam aquele destino, me sentir naquele ambiente, né? Sim. Então, eu gosto bastante. A viagem é importante para isso. As referências de outras regiões, elas foram muito presentes no meu trabalho durante muito tempo. Depois de já 16 anos, eu comecei a questionar, principalmente no
no âmbito da moda, né? Como a gente divulga pouco e conhece pouco a moda brasileira. Então, já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu tenho focado muito no produto de moda brasileira, né? Que foi sempre um produto muito forte, pouco divulgado, né? E é o meu compromisso, por exemplo, com esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, trazer essas marcas que também são fortes, são reconhecidas fora do país, por exemplo, no Nordeste, né? Tem marcas maravilhosas no Nordeste. E às vezes desconhecida aqui, E desconhecidas aqui. Eram desconhecidas por mim, que sou do nicho, imagina por pessoas que consomem, né? Então, esse meu objetivo nesse novo ciclo é começar a desenvolver não só métodos, né? A gente está trazendo métodos de estratégia de imagem brasileiros, porque os nossos métodos são europeus e são muito antigos, né? E isso traz uma série de dificuldades para a gente atuar. Então, a gente está trazendo métodos Já brasileiros. pensou em escrever um livro, alguma coisa sobre isso? Sim, agora a gente vai lançar no final desse ano um artigo relacionado a isso, né? O fato de eu trabalhar com paletas personalizadas, né? Sim. E eu acredito que os primeiros livros e conteúdos de moda brasileira vão surgir aí nesses anos, assim, de Muito hoje bom. em diante. E quais seriam os 3 acessórios ou 3 peças que você diria que é indispensável da gente ter no nosso guarda-roupa? Depende muito do guarda-roupa, mas assim, o que eu acho que é indispensável, assim, a gente vai num paralelo. Por exemplo, eu gosto muito da calça jeans. Eu acho a calça sim. jeans muito eclética, né? Você pode tornar um Esporte fino. você pode botar um blazer, ela fica elegante, você pode botar uma camisa branca e fazer. Então, assim, ela é de rápido adaptação e transformação. Então, acho que não pode faltar no armário uma calça jeans, né? Eu gosto muito do blazer. O blazer também tem esse poder, né? Qualquer look com blazer por cima, você tá com uma roupa toda de malha, né? Com blazer por cima, ele já traz uma outra mensagem, né? E eu sou apaixonada por óculos, por exemplo. Óculos também tem esse poder, né? Você vai na padaria, não deu tempo de fazer aquela maquiagem, você coloca um óculos no rosto e tá tudo bem. Certeza. Não tinha pensado nisso, não. Eu acho que são indispensáveis. E assim, como você diria para alguém que quer se vestir melhor, mas não sabe por onde começar, assim? Qual que é esse primeiro passo, assim, que a pessoa que ainda não tem muito aquela questão de saber como que vai ou como que é o seu estilo pessoal, sabe? Eu acho que tem que começar dentro do próprio guarda-roupa, porque a estratégia de imagem, a gente extrai uma imagem, né? A gente não constrói a imagem para a pessoa, na verdade a gente extrai o potencial que aquela pessoa tem. Então, quando você vai no guarda-roupa daquela pessoa, ele tem uma série de informações, né? E então, o primeiro acesso tem que vir dali. Assim, o que eu tenho no meu guarda-roupa, né? E quando a gente começa a fazer a estratégia, é tudo tão intuitivo, né? A pessoa normalmente fala assim, nossa, eu não fico bem de vermelho, engraçado, eu nunca gostei de vestir vermelho. Então, tem muito disso, né? Da pessoa sabe, mas ela não consegue dar nome, né? E com o tempo ela vai melhorando isso. Então, começando do próprio guarda-roupa, experimentando as coisas. Tendo um olhar mais para experimentar aquilo que nunca experimentou, porque a gente também fica muito viciada, Sim, né? sim. Às vezes a gente vai num guarda-roupa, tá tudo igual, né? Porque deu certo, a pessoa tem as roupas todas iguais. E tem medo da mudança, né? Acho que o conforto, assim, aquela questão de você ficar confortável naquele lugar é muito fácil. Então, se eu sei que eu me dou bem com essa cor, eu vou comprar só essa cor, só esse tipo de modelo de blusa, por exemplo. Exatamente. E experimentar é algo que é muito legal, porque às vezes você... No básico, você não vai gostar tanto. Se você colocar uma terceira peça e tal, você vai começar a encontrar mais ali o seu estilo. Isso é muito legal, assim, só dando um E às vezes tem até medo do olhar do outro. Sim. Ai, será que se eu mudar muito, o outro vai gostar? Não vão achar que eu estou mudando? Sim, chegou a sua hora de mudar, sua nova versão. Qual o problema? Tá tudo bem. Eu, quando comecei a fazer a consultoria de estratégia de imagem com a Fabi, foi exatamente isso. Tinha muita coisa que eu gostava, tava ali, mas eu não tinha aquela ousadia de colocar pra fora, sabe? Eu falava assim, nossa, será que é? Ou será que... Aí, com o tempo, a gente vai trabalhando aquilo, né? E a gente vai descobrindo. Eu falei, nossa... E às vezes são detalhes, assim, poxa, eu nunca gostei de, por exemplo, determinado tipo de grossura de cinto. E eu não entendia por quê. Na estratégia de imagem, eu descobri por quê. Porque realmente meu corpo ali, ele não se dava bem com
Gera um ruído, né? Gera um ruído na imagem. Às vezes é um acessório, eu sou muito, né, básica, assim, vou colocar assim, das coisas mais minimalistas. E às vezes eu colocava um brinco maior, um colar maior, eu falava assim, gente, não sou eu. E realmente era meio que intuitivo, mas na estratégia de imagem a gente fala, realmente bate o martelo. Caraca, eu não combino com isso daqui fica muito melhor na minha personalidade. Isso é muito legal. E assim, existe uma tendência atual aí, né? Existe alguma que você ama, assim, ou que você acha que supervaloriza as mulheres? Como que é isso pra você, essa questão de tendência? Os especialistas de moda tendem a torcer o nariz para a tendência, né? Porque a tendência é uma coisa, a tendência é muito esporádica, né? Você pode perceber que ela não dura. Também Né? não São gosto poucas não. tendências que duram, né? E às vezes ela traz mais confusão dentro dessa estratégia do que realmente resolver, né? Por exemplo, a gente está aí na época do borro, né? O borro teve todo um significado, né, na década de 60, porque roupa também é política, né? Roupa também é manifestação política. E aí quando ele vem todo descaracterizado, né? Ou então, se você não tem na sua essência algo que integre com aquele estilo, você acaba criando muitos ruídos, né? E aí o problema da tendência é esse. Mas o interessante que a tendência traz é o que está envolto nela. Por exemplo, quando ela volta com o cenário político daquela época, com alguma informação, com algum conhecimento. Então eu sempre penso na tendência como isso, né? E de que maneira ela pode ser um exercício para você usar essa peça sem perder o seu... Sua identidade, o né? seu, o seu DNA. identidade. Exatamente. E qual é o maior mito sobre consultoria de modas? O que você acha? Acho que o maior mito da consultoria de moda é você achar que existe um padrão perfeito, né? Eu não utilizo métodos, embora eu utilizo ferramentas desse método, mas, por exemplo, eu não utilizo o método dos 7 estilos, né, dos tipos de corpos, ou até mesmo da coloração, exatamente por isso. Porque tudo foi estudado a partir de um equilíbrio, né, de uma cor perfeita, de um corpo perfeito, de uma estratégia perfeita, e a vida não é assim, né? Se você não estudar o que está em torno, então acho que o maior mito é esse. E é esse mito que vem sendo difundido em tudo, né? Eu fico muito feliz de ver a consultoria de imagem atingindo toda essa popularidade que ela está atingindo na internet, mas o que é mais difundido é o caminho mais fácil, né? É você se rotular, é você se colocar dentro de padrões, né? E aí você acaba, por exemplo, chegando em mim clientes que estão fugindo disso, né? Porque se você quiser, você consegue fazer esse processo sozinho, mas o que você vai ter de resultado? Né? O que a internet hoje tá? O que as pessoas que estão descobrindo consultoria de imagem hoje estão oferecendo? É isso, né? Porque também é um processo de construção. A própria consultoria, né? A consultoria, na verdade, ela está muito associada ao conhecimento de quem presta consultoria. Né? Enquanto que eu tenho de conhecimento, é igual você pegar um avião, né? Você só vai poder andar com pessoas a partir do momento que você tiver tempo de voo. Então, consultoria, você entrega melhor quanto mais tempo de voo você tem. Né? Quanto mais eu conheço mesmo aquele objeto, a ponto de discutir sobre ele de diferentes formas. E quando você consegue expressar essa complexidade para poder entregar para o outro, você acaba se tornando uma referência, porque é diferente de tudo aquilo que a gente vem vendo, né, num tempo atrás. E tudo que é excelente é um imã, a excelência é um imã, né? Torna-se uma referência e as pessoas começam a querer saber quem é a Fabi Rabelo, o que ela está fazendo com a Raíssa, o que ela está fazendo com a doutora Fernanda Mukeli. São mulheres que estão crescendo, se desenvolvendo e com a ajuda dessa sua entrega, desse seu trabalho. O conhecimento, né? E o conhecimento extraindo delas, né? Elas são mulheres sim. muito potencial, né? E eu acho que nisso o universo é perfeito, né? Deus faz as coisas muito certinhas, né? Você vai atraindo aquilo que você inala, né? Assim, se eu tô querendo esse tipo de... Então, assim, as necessidades vão trazendo as pessoas, né? Baseado naquilo que eu posso oferecer. Então, é legal. A gente está chegando no finalzinho, infelizmente, porque é tanto assunto, tanta coisa boa, mas dá vontade de ficar, né? E é muito bom aprender, e principalmente com quem sabe do que está falando. Então está sendo um prazer imenso a gente estar aqui na mesa com você e entregando isso para o nosso público, para os nossos seguidores que estão lá, que estão no Instagram, no YouTube, no Spotify, é só você ir lá seguir. Eu queria que você desse um recado para quem está em casa ali naquela câmera. Então, meu recado hoje é relacionado à moda, né, que você encontre
exatamente esse seu diferencial, né? Dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua caixinha de maquiagem, né? Que hoje, numa segunda-feira, você possa, ou qualquer dia da semana, que você receber essa mensagem, você possa abrir o seu guarda-roupa e a sua caixa de maquiagem de uma forma diferente, tentando encontrar essa beleza que você tem dentro de você. Muito bom. É a verdadeira essência, A né? verdadeira essência. Eu falo que se você encontra a sua verdadeira essência, não tem como dar errado, porque Deus ele faz a gente seres perfeitos. É né? voltando às nossas origens, né? Descobrindo as nossas origens. A nossa origem é perfeita. Sim. É. É realmente isso. Fabi, como as pessoas conseguem te encontrar? Onde? Instagram, telefone, você quer deixar? Pode deixar. Sim, eu tenho o meu Instagram, né? @FabioRabelo, mas eu tô atendendo 2 vezes por semana, que é o tempo que eu tenho para me dedicar só à estratégia de imagem, lá no Instituto Mukeli, às quartas e sextas-feiras. E tô lá todas as tardes, E né? onde fica o Instituto Mukeli? Fica na Rua da Conceição, número 148. É isso aí, gente. Então, só procurar a Fabi. Tenho certeza que ela vai colaborar muito para buscar essa identidade que tanto você procura, que em algum momento a gente perde, né? E fazer esse caminho de volta. Raíssa, quer falar alguma coisa? É isso, eu fico muito feliz, né? A Fabi é uma querida pra mim, a gente se encontrou por É acaso, né? verdade. Que não é por acaso, e Não. hoje a gente vem caminhando juntas, e pra mim, assim, é muito especial estar gravando esse podcast com você, e Pra mim realmente também. você tá levando esse conhecimento para as mulheres, porque eu sei que tem muitas mulheres que às vezes não podem nem ter acesso, sabe? Mas só pelo simples fato dela poder ouvir você nesse podcast que tá tão rico e elas levarem isso pra vida dela, que eu falo que não é só você ouvir, você precisa executar. E eu tenho certeza que a gente tem muitas ouvintes aí que vão conseguir executar, né, o que você falou aqui. E realmente isso vai ser uma virada de chave na vida dessas mulheres. E isso pra mim é o que me dá mais gratificação, sabe? Porque é bem legal a gente poder fazer pelo próximo, né? E esse é realmente o nosso chamado, né? Nosso propósito, Servir né? o próximo. Acho que é Verdade. isso. É isso. Gente, antes de terminar, mais uma vez quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Carol Franco, das Carolices e Acessórios. Agradecer você que nos seguiu, que acompanhou a gente até aqui. Aperta o sininho lá no YouTube, ouve lá no Spotify, acompanha a gente no Instagram e até a próxima. Até o 41º podcast, que hoje é o 40º. É isso aí. Beijo.